Fala pessoal, tudo certo? O de hoje eu quero trazer aqui para vocês um conteúdo bem bacana que é um guia completo de carreiras no mercado financeiro, tá? Então eu desenvolvi esse material juntamente com a minha equipe para justamente auxiliar o pessoal a entender quais são as principais carreiras no mercado financeiro. Hoje eu vejo muito conteúdo que é o seguinte: não, faz tal certificação para trabalhar no varejo. Isso resume a maioria, 80%, 90% dos conteúdos sobre mercado financeiro aqui no Brasil. A ideia aqui desse vídeo é trazer as principais posições no sell side, no mercado financeiro, e aí o pessoal curtindo o vídeo, dando um incentivo, a gente vai gravando as próximas etapas para discorrer todo o material para vocês de maneira bem detalhada. Para quem ficar até o final, eu vou disponibilizar também o PDF para a pessoa poder consultar todo esse conteúdo. Tá? A gente começar aqui é bacana, se você curte os conteúdos que a gente entrega, se inscreve, deixa as notificações, deixa um comentário para a gente ter um incentivo de seguir entregando conteúdo bacana, profissional, de maneira recorrente para vocês. Tá? Então, abrindo aqui o PDF para trazer um pouco para vocês aí dessa visão de carreira, tá? Então a ideia é entregar aqui, o que faz cada uma das posições, remuneração, carga horária, personalidade esperada do profissional que trabalha lá, porta de entrada, porta de saída. A gente vai falar aqui de sell side, vai falar de buy side, vai falar de assessoria, aqui uma atuação independente e também atuando em empresas. Começar falando de sell side. O que é sell side? Tá? Não sei se o pessoal confunde, então sim, sell side você pode chamar, como o próprio nome fala, o lado vendedor do mercado financeiro. Aí está sendo feito a venda de algum ativo financeiro, seja, sei lá, venda de um relatório, venda de um produto financeiro para o mercado. Normalmente o foco aqui é de alguém mais sênior nessa posição, vai ser mais comercial e a remuneração vai estar ligada a justamente um FII, né, uma comissão gerada. Posição mais júnior nesse tipo de posição vai ser alguém que toca a parte mais analítica, mais braçal, por exemplo, o cara é IB, que a gente vai falar agora. O cara júnior basicamente fica batucando lá modelo, planilha o dia inteiro, tá? E conforme vai ficando mais sênior, ele vai lidando ali com, sei lá, o cara tá em M&A, por exemplo, vai estar negociando um deal, algo assim. Nós estamos falando de IB, então o que é Investment Banking ou IB, para quem entende a sigla? Investment Banking tem basicamente 3 sub-áreas dentro de Investment Banking. Você tem ECM, que seria Equity Capital Markets, que é quando você assessora uma emissão de capital de equities, tá? Então, seja, sei lá, fazer um IPO, por exemplo, que é uma oferta pública inicial, ou um follow-on, que seria captar mais ações do mercado de uma empresa que já é listada, tá? Então, essa seria a vertical de ECM. Tem a vertical de DCM, que é basicamente a mesma coisa, que ao invés de captar equity com o mercado, tá? Ou seja, eu ser uma empresa e quero vender parte da minha empresa no mercado, eu vou captar dívida. Então eu chego para o mercado, mercado financeiro, mercado de capitais, preciso de um recurso emprestado aqui para tocar um projeto aqui da minha empresa. E aí um banco de investimento vai assessorar essa empresa para justamente trazer para o mercado, intermediar essa operação e falar, mercado, a gente tem uma empresa com um risco desse jeito, vai pagar um retorno de tanto nesse papel, tá? Enfim, nesse empréstimo, e aí quem tiver apetite pode entrar nessa operação. Tá? Então seria basicamente a vertical aqui de DCM. E tem a vertical também de M&A, que são fusões e aquisições, que é basicamente o quê? Eu vou intermediar aqui essa operação de uma empresa comprando a outra, tá? Grosso modo seria isso. Tá? E aí, aqui é importante diferenciar se tem IB de bancão, que toca normalmente essas 3 verticais, e teria boutiques de M&A também, que ao invés de olhar para o mercado corporate, que a gente chama que são empresas de maior porte, tá? Os clientes são empresas de maior porte, você tem boutiques de M&A que normalmente vão olhar empresas de menor porte. Basicamente isso é Investment Banking. Carga horária é uma das carreiras que mais exige em termos de carga horária. Você está falando, sei lá, 100 horas por semana fácil, tá? Trabalhando no final de semana também. É uma carga horária bem exigente. Quando a gente está olhando para remuneração, tem vídeos meus falando sobre isso aqui também no YouTube, tá? Mas podemos falar, sei lá, o cara analista 1 ganha no mínimo 500 mil reais por ano. Isso em bancão. E diretor, aqui a gente pode botar, sei lá, 3 milhas para cima, que seria um cargo aí bem mais sênior. Aqui remuneração é muito agressiva, na média seria a maior remuneração no mercado financeiro. Personalidade daria para definir como um cara muito ambicioso, muito competitivo, foco em detalhe, o cara não pode errar nada no dia a dia. Conhecimento prático de valuation, principalmente em ECM, M&A. Para DCM tem que ter um foco mais em crédito e poder de comunicação, ele tem que saber fazer a análise dele e transmitir isso num relatório, uma reunião com o cliente, tá? Principalmente o cara mais sênior, então é importante ter esse equilíbrio. Portas de entradas comum, estagiário ainda na faculdade, então essa melhor porta de entrada na minha opinião, certo? Principalmente para bancão. Para boutique de M&A, o cara que é estagiário, normalmente onde o estagiário mais consegue ganhar dinheiro é em boutique de M&A, porque muitas vezes tem a seguinte estrutura, né? O boutique de M&A. Você tem lá os sócios e tem um exército de estagiário embaixo,
que no fim do dia eles são estagiários, mas é só a forma como ele está sendo contratado. Ele, na verdade, é um analista. Vai trabalhar como analista e vai ganhar também como analista. Não consegue ter uma remuneração porrada e aprendizado também porrada, certo? Essa é uma porta de entrada. Outra seria um analista com conhecimento prático elevado que migra de outra área de mercado. Então, exemplos aqui, pô, sei lá, um cara que trabalha em crédito de bancão migra para Project Finance, depois vai para DCM. Exemplo que eu já vi acontecer. Cara de boutique vai para IB de bancão, também já vi acontecer tomando downgrade. O cara era sênior lá na boutique, entrou como júnior ou pleno no bancão. Trainee seria uma terceira porta, que eu praticamente acho uma porta porrada aqui de entrar. Você acaba rodando por várias áreas, incluindo o IB. Acho que é bem bacana, tá? Principalmente bancão de grande porte. Teria uma quarta aqui que seria MBA Associate, tá? O cara vai lá, faz MBA numa top de linha lá nos Estados Unidos, investe, sei lá, $200 mil, $1 milhão para fazer lá o MBA, e aí ele volta, em tese ele consegue entrar aí como MBA Associate. Então seria uma quarta porta de entrada que eu não coloquei aqui. É que eu diria que é uma porta mais, enfim, tem que ter essa grana aí para investir. Para meros mortais é um pouco mais raro. Portas de saída comuns. É muito comum um cara trabalhar em IB e ir para Private Equity depois, tá? Então seria uma porta de saída comum. E outra porta que eu já vi acontecer também é Research. Acho que seriam as duas principais, assim, dá saída praticamente de tudo, tá? Pô, o cara que trabalha em IB ele acaba desenvolvendo conhecimento porrada, mas são as mais comuns. Research Sell Side, que é Research Sell Side? O cara que trabalha com análise, ele vende essa análise para um cliente normalmente institucional. Você faz análise lá, das empresas listadas aqui e distribui isso para os clientes do banco. Então, um trabalho extremamente analítico, bem competitivo e tende a ter um equilíbrio um pouco melhor entre vida pessoal e profissional do que a IB. É muito exigente, mas vai trabalhar um pouco menos do que a IB. Ainda assim, um negócio bem exigente e assim, principalmente pega, sei lá, temporada de resultado, por exemplo, pode ter certeza vai estar virando noite, olhando o release de empresa lá para soltar relatório no dia seguinte ou ainda na mesma noite que a empresa listada lá soltou o relatório. Então, a gente está botando aqui, sei lá, uma carga horária de umas 70 horas por semana. Grana, botando aqui em média, sei lá, o analista está começando lá uns 300 mil anos, diretor milha para cima, ganha bem também, mas vai ganhar menos que a IB. Personalidade, o cara tem que trabalhar de maneira independente, que o cara vai atrás para fazer a análise dele, achar de várias fontes, conseguir montar a tese dele, foco em trabalho analítico. Então, assim, normalmente o cara que é bem analítico e não costuma não ter aquela questão de mais sênior, mais comercial, um pouco menos aqui. Conhecimento prático e evaluation, e é comum ter um perfil um pouco mais introvertido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta, pô, Ricardo, onde é que eu trabalho sendo um pouco mais introvertido? O research seria uma boa pedida. Portas de entrada, o cara é estagiário que ingressa ainda na faculdade, seria uma porta tradicional. E a outra seria, da mesma forma, analista migrando de uma outra área, tá? Do mercado financeiro já vi acontecer. Uma coisa que é comum é o seguinte, depois a gente vai olhar o cargo de relacionamento com o investidor. O cara trabalha na área de RI de uma empresa e é muito fera num determinado setor, o cara migra para research cobrindo esse setor. Já vi acontecer algumas vezes. O cara que está em RI, tendo um conhecimento bacana, consegue fazer esse movimento que, em termos de grana e aprendizado, acho que é porrada. Porta de saída comum. O cara ir para buy side, então vai para uma asset, por exemplo. O cara vai para uma boutique de M&A, já vi acontecer. E também pode cobrir algum setor, algum deal em IB, o cara ficou olhando algum setor específico, tá? Também é comum. Sales and Trading, o que é? Sales and Trading basicamente é a área do banco que facilita as transações de compra e venda de ativos financeiros, aí falando, sei lá, de clientes institucionais do banco, que fundos de investimento, fundos de pensão e tudo mais. O grande ponto aqui nessa carreira, na minha opinião, é a questão, além do conhecimento técnico para conseguir dialogar em alto nível com o cliente, tem que ter agilidade, tá? Fechar negócio, então o cara tem que também ter esse jogo de cintura para lidar com os clientes, né? Competição intensa, carga horária exigente, mas menos demandante do que a IB Research, por exemplo. Grana, botamos aqui analista 200 mil ano e diretor milha para cima. Personalidade, ágil, competitivo, bom poder de comunicação, bem apresentável, consegue consumir muita informação e transmitir aos clientes de maneira eficiente. Então esse é um ponto, é o cara que tem que conseguir digerir o negócio e entregar para o cliente. Esse poder de comunicação, o jogo de cintura é um negócio bem importante, porque é um negócio que vai estar sempre ligando, falando em reunião, apresentando. Então acho que é um negócio que é importante. E o conhecimento prático para ser justamente ser o cara que dialoga em alto nível. Não adianta você ser o cara que faz a reunião, que está lá para fechar uma operação e não consegue dialogar em alto nível. Porta de entrada. Normalmente o crescimento do cara nessa área está ligado à capacidade de conseguir gerar comissão e fidelizar e trazer novos clientes. Então esse vai ser o principal ponto aqui que os caras vão olhar para colocar você para dentro, seja em estágio, seja migrando, seja em trainee, seja lá o que for. São esses pontos, né? Então a gente destacou. Portas de saída comuns aqui. O cara seguir carreira capitalizando em cima da base de clientes, fidelizado a ele. Então o cara faz um bom trabalho, começa a crescer, cliente quer ser atendido por ele e ele fica capitalizando em cima dessa base que ele constrói, tá? Isso acontece em muita vaga comercial. Ou o cara migra para buy sides, eu diria que são os dois
as duas principais portas de saída. Corporate Banking. O que é Corporate Banking? Corporate Banking é a área que é responsável por oferecer produtos de crédito e serviços para clientes aí que são empresas, né? Clientes institucionais. Você tem basicamente duas principais áreas aqui dentro de Corporate Banking que a gente vai falar. Crédito e o cara que é officer, que é o cara comercial. O crédito é o cara que faz análise lá para ver qual que é o risco de crédito de uma operação que está sendo concedida ao cliente, e o officer é o cara que é o comercial, ele faz o relacionamento de, sei lá, fechar uma operação de crédito, de negociar preço de repente, de conseguir fazer o cliente fechar a operação de câmbio com o banco, fazer o cliente pagar os seus colaboradores pelo sistema do banco, enfim, fazer os investimentos da empresa pelo banco. Então, o comercial é o cara que faz esse meio de campo entre todas as áreas do banco. Carga horária é uma das menos demandantes de todas que a gente vai falar aqui. Quando eu estou falando aqui de qualidade de vida e grana, Corporate Banking costuma ter um balanço interessante para quem busca isso, certo? Grana, a gente está falando aqui um cara aí, sei lá, no large, por exemplo, corporate, que você tem segmentações, né? Você tem middle, lower middle, aí tem corporate, tem large, ultra large, tá? Falando que um cara de large, que um officer ganha, sei lá, seus 500 mil ano, tá? Diretor 2 milhas para cima, isso comercial, né? O officer. Crédito vai ganhar menos, mas você consegue aprender mais. Tá? Então eu costumo falar que um caminho interessante de Corporate Banking, em minha opinião, é o cara começar no crédito, aprende muito bem a parte de análise, como é que o banco concede crédito, que é um motor importante para operações, depois movimenta para officer para o cara ganhar mais dinheiro. Um caminho que eu acho que é interessante. Personalidade, analítico para a área de crédito, saber extrair informações através de perguntas. Tem muita reunião com o cliente pode de repente não falar tudo ou nem saber muito bem da operação deles, tem que saber extrair as informações certas através de perguntas de reunião para depois até dialogar sobre isso num comitê de crédito, por exemplo, algo que é comum. Habilidade de manter relacionamento de longo prazo seria aqui um outro ponto, que é o que é você fidelizar o cliente ao seu atendimento. Conhecimento prático de finanças corporativas para conseguir justamente dialogar em outro nível com o cliente, dialogar em outro nível internamente no banco. Gostar de lidar com pessoas, isso é para a área comercial, e aí tem que gostar mesmo, porque assim, tudo que explodir de, sei lá, não está funcionando o sistema, não sensibilizou a garantia, explodiu alguma coisa, officer aqui, resolve, é com o cara. Então tem que estar preparado já para isso aí. Porta de entrada interessantes. Estágio, o cara que é assistente comercial, normalmente o cara é AC comercial, aí sei lá, fica 2, 3 anos lá rodando bem, aí o cara migra, sei lá, para uma área parceira, cash management, sei lá, especialista ativo, alguma coisa assim, depois vira officer, um negócio que é comum. Programa de formação, tem tanto programa de formação de officer, programa de formação de crédito, são aqui portas comuns, tem trainee também aqui como porta de entrada. Portas de saída comuns, ir para assessoria, já vi muito isso que aconteceu, o cara que era officer de bancão migra para assessoria, principalmente agora que os assessores estão focando mais nesse mercado corporate aí, mais middle market, tem muito profissional fazendo isso, e ir para boutique de M&A, tá? Também já vi coisa comum acontecendo. Isso mais pro comercial. O crédito nem botei aqui, cara. O crédito, muitas vezes o cara vai para buy side. Então, o cara que é crédito de corporate bank vai para buy side, olhar para crédito privado, seria um negócio que também acontece. E para research, seriam movimentações comuns, tá? Então, a gente falou aqui de sell side. A ideia aqui no próximo vídeo é passar um pouco do restante das posições, né? Então, se quiser ter acesso a esse material, clica no link aqui embaixo, você consegue falar diretamente comigo via WhatsApp, eu mando para você esse material em PDF com todas as carreiras aí no mercado financeiro, beleza? Se gostarem, se quiserem que a gente continue entregando esse conteúdo aqui das carreiras, curte aí o vídeo, deixa um comentário pra gente mandar aqui as próximas vagas para vocês explicando cada uma do detalhe, beleza? Tamo junto aí, conta comigo.